Olá, bem-vindos ao BIN com Elas. Este podcast tem como objetivo criar um diálogo entre gerações e nós somos a vossa dupla preferida. Anaísa Adrianópolis deste lado. E Anabela Adrianópolis. Bem, como já tinha dito, temos o objetivo de criar aqui um lugar seguro para conversarmos e questionarmos certas coisas com perspectivas de gerações diferentes. Por isso, não deixem de comentar, partilhar e sugerir novos temas que gostariam de ouvir na perspectiva ou no olho de uma pessoa de uma geração diferente da vossa. O tema de hoje é a educação institucional no passado e hoje em dia. E não podíamos chamar pessoa melhor para discutir este tema. A nossa queridíssima... Posso dizer nossa, não é? Sim. Posso roubar-te. Pode. A nossa queridíssima professora Paula Schobach. Na verdade, estes nossos diálogos são conversas com o objetivo de elucidar algumas coisas, mas principalmente provocar, acender luzinhas na cabeça das pessoas, pôr-vos a pensar em algumas coisas que a gente traz aqui e na conversa com os nossos convidados. Paula, muito obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu, considero uma honra. Pode fazer uma pequena introdução. Quem é, o que faz, o que fez? Bem, neste momento estou reformada, mas dei aulas durante 30 anos, fui diretora pedagógica por aí 25 anos, vamos dizer, os últimos 3 fui administradora de escola, mas sempre ligada à educação. Acho que por aí. Muito bem. Olha a modéstia da pessoa. Olhem a modéstia da pessoa. Então, eu prefiro beliscar. A Paula nasces onde? Nasci na Beira, em 1969, e vim com 1 ano para Maputo e fiquei cá, em Maputo. Escola primária, secundária e universidade? Tudo cá, tudo aqui em Maputo. Okay. Sim, escola primária, Samora, não me lembro. Foi na Beira? Não, tudo cá. Ao lado da Polana, como é que se chamava? A luta continua. Okay. Depois a Polana, depois Josina, Manianga e Eduardo Mondlane. Ok. Sim, engraçado, Eduardo Mondlane. Fiz o curso de Biologia. Exatamente. Não de professorado. Engraçado também, isso é uma história. Quando eu era miúda, brincava sempre. Vamos brincar. Eu sou professora, vamos brincar de escola, eu sou professora. Mas nunca na minha vida me passou pela cabeça ser professora. Engraçado. Quando eu pensava, já estava a fazer o curso de Biologia, assim, gostava muito de pesquisa e etc., e fugi para a Biologia para não ir para a Medicina por causa do sangue, etc. Mas, no fundo, sempre tive amor por essa área da saúde, de uma forma indireta ou subconsciente. Sim. O meu irmão mais velho fez veterinária, então acabei por não ir para a veterinária, inclusivamente porque adoro animais, e ele dizia que nem sempre é para tratar, às vezes teria que matar e etc. E isso logo ficou excluído. Então preferi ir para a Biologia. E depois, quando estava mais ou menos a acabar o curso, comecei a dar aulas, porque era algo que me dava para o horário, não é? Aquilo diz-se que é um bichinho que nos prende. Olha, fiquei viciada. Quando acabei o curso, ainda fiz pesquisa, mas sempre voltando logo para... E nunca saí da educação, nunca. Paula, 2 questões aqui que me ocorrem perguntar-te. Uma é essa escolha profissional. A Anaísa colocava num outro episódio a questão de... apesar de eles terem muitas escolhas, esta geração, ter muitas oportunidades, haver um leque muito grande de cursos e de profissões,
têm alguma dificuldade, alguma Sim, muita sim, sim. dificuldade Sim, sim. Em em decidir decidir. que Sim. ramo vamos seguir. Sim, 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 sim. Eu também tive. Tama- É engraçado. É assim, é mais uma história. No meu tempo, o ano que eu concluí a parte para entrar para a universidade, ou seja, na altura era a 11ª, sim. 12ª, ai, já não me lembro. Não, 11ª ou 10ª? nós éramos 11ª, É. pois. Quando eu concluí, foi o último ano em que separaram as letras das ciências. Então, eu tinha feito tudo, né? Pois. Então, quando fui para entrar para a universidade, pus 2 opções de letras, porque eu sempre dispensei a letras e sempre escrevi muito e lia muito. E a última, para pôr uma opção de ciências que não fosse medicina nem veterinária, foi para a biologia, que era a disciplina Pois. nas ciências que eu adorava. Não é? Então, mas como é que foi essa escolha? Nós estávamos às escuras, não sabíamos que curso fazer ou para onde ir. Entrávamos, houve uma semana em que nas salas os docentes falavam um pouco do seu curso, entrávamos por ali, ouvíamos e aquele que fosse mais eloquente era aquele que nos cativava. De verdade, foi assim. Entretanto, também, como estava com colegas da mesma área, amigas de escola, né? Entrávamos juntas nas salas e naquela conversa, vais para que curso? Vais? Então, ela vai para a economia, então é melhor eu ir também, assim vamos juntas. Não é? Só que, como eu disse, era o último ano em que tinham separado, algumas pessoas tinham reprovado as ciências, então deram a chance a essas pessoas para irem para os cursos de letras, porque senão teriam que repetir o ano. Sim. Então, por isso é que acabei por ficar na opção de ciências. Os pais influenciavam, determinavam a geração anterior à nossa, Sim. anterior, os pais determinavam. Sim. Sim. Não havia Famílias de escolha. nossa Sim, de não, médico. Meu pai era muito assim, porque ele dizia sempre, o teu irmão já foi para veterinária para tratar da mãe, então tu vais para a medicina para tratar do pai. Ai, Mas aquilo era só para eu puxar Sim, uma sim. forma de dizer para eu ir para a medicina, não é? E foi por aí. Mas eu dizia que não aguentava, não aguentava com o hospital, etc. E eles aceitaram. Acabou ele por aceitou aceitar, bem isso. acabou por aceitar. Eu também era um bocadinho persistente naquilo que eu queria, né? Sim. A outra questão que me ocorre é, nessa altura, pronto, já estamos a falar no pós-independência. Sim. Estamos a falar depois da independência. Este ano em que estamos a gravar, fazemos 50 anos de independência. Exato. Essa decisão, digamos assim, já tinha uma base. Eu vou fazer biologia e eu vou trabalhar com isto por causa da inserção do mercado de trabalho que esta geração se queixa tanto. Sim. Tinhas a certeza que Onde? tinhas trabalho, ias trabalhar e Naquela onde altura, ias trabalhar? Não, bom, eu, como disse logo que ainda estava a acabar o curso, já estava a fazer pesquisa, portanto, alguns professores mesmo da faculdade abriram empresas de consultorias e de pesquisa e fui logo... Ok. Eras boa aluna, de certeza. Vamos deixar essa parte. Era, sim, senhora. Pode-se dizer que dei algumas aulas lá também. Tão humilde, adoro. Então, E virou mesmo uma paixão. É uma Sim. profissão extremamente gratificante. Sim, Eu dei aulas 5 anos. Eu queria e dizer digo isso. Eu estou sempre- aqui no meio de duas professoras. exato, é verdade. Eu digo sempre isso, não quero ser injusta com os meus telespectadores e Sim. ouvintes, etc. Mas a profissão mais gratificante que eu exerci foi, sem dúvida, como professora. Eu penso que é uma profissão de paixão. De porque paixão. ela não é que seja remunerável,
grande, não é? Pois, não é? Não é? Nunca, os Não é professores das nunca melhores, são, nunca. não, nunca são valorizados de verdade. Infelizmente, eu acho Sim, que de verdade, não é? Injustamente. Nunca são muito valorizados, mas é algo que eu faria tudo de novo. Pois. É por paixão, é por amor mesmo. Ensinar eu fico, quer dizer, não tenho classificação. E é engraçado também, porque experimentei várias faixas etárias. Sim, é Eu verdade. dei aulas desde a 5ª classe até à faculdade, né? Exatamente. E aos enfermeiros no hospital, e Aham. então, por isso que eu digo que sou muito ligada Várias. também à parte da saúde também e tudo. Mas eu agora. Fica à vontade. Não, fica à Não, vontade. queria fazer mais uma pergunta sim, ainda sim, relacionada com isso. Até que ponto é que, exercendo a função de professora, o métier, ali, no dia a dia com os alunos, Sim. acabas exercendo também a função de educadora? Ok, és professora, és uma educadora, mas o que eu quero dizer Não é institucional. não institucional. Sim. Até que ponto é que, no exercício desses 30 e muitos anos que tens disto, até que ponto é que tu tiveste, ao mesmo tempo que também fazer o papel da educadora lá de casa? Bem, eu sempre fui muito maternal. Sempre. Sempre mesmo. Mesmo antes de ter filhos, eu já ainda a fazer o curso, já dava explicações aos meninos mais novos e vizinhos e etc. E amigos também mais novinhos, ou irmãos de amigas. Não é? E mesmo na sala de aulas também, quando comecei a dar aulas, os alunos até me chamavam mãe muitas vezes por distração, porque era um ambiente tranquilo, que acho que é assim que deveria ser sempre, e em que eles estavam à vontade. Eu sempre gostei, tanto em casa como, e vou falar nessa parte de casa, não me esqueci, sempre gostei de estimular a curiosidade, não é? E, por exemplo, eu ensinava muito explicando o porquê das coisas. Então, eu sempre dizia, e sempre disse, sou contra decorar. É preciso perceber o porquê. Quando a pessoa percebe porquê, então ela vai fixar naturalmente. Sem ter que estar a ser um papagaio a dizer as coisas. Então, falando na parte de casa, não é? Como fui educadora, como mãe, etc., eu estimulei muito isso nos meus filhos, principalmente, vou começar pela minha filha, que é a mais velha, e eu tinha mais tempo até para ela do que no segundo. Eu contava muitas histórias. Primeiro histórias inventadas e depois com a leitura também. E acho fundamental e indispensável que uma criança se apaixone pela leitura e pelos livros. A minha filha, desde pequenina, ela não queria uma boneca, ela queria um livro. Melhor presente para ela. O que é que queres? Um livro. Sempre. E isso verificou-se até hoje, que ela farta-se de ler e ainda está em pesquisa, a fazer doutoramentos, não é? Ainda está nisso. Ela pesquisa, é ávida e não consegue parar. Mas pronto, e outra coisa que também fazia com que eles estivessem muito presentes é que sempre estiveram nas escolas onde eu dava aulas. Então, como eu ficava o dia inteiro na escola, eles acabavam estando sempre próximos porque estavam na escola, mesmo que estivessem na creche. Mas isso estamos a falar de anos 90. Sim, 2000. Sim, 95 que casei, 96, 97 por aí, 98 para a frente. Qual era a diferença? Consegues identificar isso? A diferença do tempo em que tu foste estudante secundário? Sim, sem dúvida. Anos 80? Sim. Posso dizer para os anos em que começaste a lecionar? Ok. Vou dizer assim, no tempo em que eu era aluna, não havia livros. Não havia livros. Eu tenho um calo até hoje no dedo, não é? Porque entrávamos na sala e o professor ditava o livro, que ele era o único que tinha livro, não é? Então era praticamente a aula inteira a escrever. Professora nessa altura. Mas era escrever. E pronto, e depois em algumas aulas ele explicava, mas a maior parte do tempo era devorarmos os livros e estudarmos praticamente sozinhos em casa. Verdade.
porque não havia livros. É verdade. Então, é uma grande diferença. E depois na faculdade, acreditem ou não, na faculdade havia 2, 3 livros de cada Sim. cadeira. Sim. Para 25, 30 alunos, Exato, quando eu entrei. exato. E hoje em dia- Não, e 3 computadores. Sim, e hoje em dia vou aproveitar, deixar aqui, e nós, quando estávamos na faculdade, as bibliotecas estavam sempre vazias, cheias de Incrível. livros. Não, porque Sempre vazias. aí é outro assunto. Esse é outro assunto. É o que eu estava a dizer. Mas é isto, estas conversas intergeracionais. Não, Vejam. Exato. É incrível. É. Mas é por isso que eu estava a dizer que é importante estimular o gosto pela leitura. É importante. Isso vai. Exatamente. Não é quando a pessoa já está na faculdade. Não Não é? pode ser. Não Não. pode ser. Não. Não. Tem que ser desde cedo, desde o início. Com certeza. E quando nós estimulamos as crianças, porque as crianças já nascem, quando começam a falar, querem saber o porquê de tudo. Exato. Porquê? Isto Exato. porquê? Porquê? E se um pai, por exemplo, quando digo pai, digo mãe, né? Educador, corta a curiosidade. Não tenho tempo, ou responde mal, Exato. ela acaba por se fechar e nunca mais pergunta. Não é? Mas quando somos nós a explicarmos com a linguagem que ela possa entender o porquê disto, o porquê daquilo, então isso também vai abrindo a mente dessa criança, não é? É um pouco isso. Mas, Para todas as profissões, Paulo. sim, Para todas as profissões. Ela sabe bem que eu costumo dizer isto. Para mim, um comunicador, um jornalista, um influencer, o que quer que seja, que trabalhe com comunicação, que não se pergunta porquê, sim. sabes que a avó costuma dizer que eu nunca saí da idade dos porquês. Pois. Tudo, Não, até mas hoje, eu questiono. Mas é isso. Tudo. Sim. Porquê? Sim. Porque a resposta a esse porquê é que te dá Elucida. Sim. conhecimento, é que te leva para a frente. A partir daquela resposta, tu queres saber mais e queres... Eu não sei, eu acho que, talvez não a minha geração, mas eu acho que a geração dos meus sobrinhos, digo miúdos que agora estão a fazer 18, 17 anos, Sim. e a tia pode falar assim, pode explicar, porque também acompanhou, eles não perguntam. Não, Eles estão satisfeitos Exatamente. não. porque querem a papinha toda feita. Essa é uma outra diferença que me desmotivou de certa forma, não é? Porque nós vamos tendo vários tipos de alunos, não é? Temos aqueles que têm dificuldades, mas têm interesse. E tem aqueles que têm dificuldade e não têm interesse nenhum, não é? E isso põe-nos tristes, não é? Porque estamos habituados àqueles alunos que questionam, isso puxa por nós. Eu nunca usei o relógio, porque tenho alergia, etc. Mas eu dizia sempre aos meus alunos, logo no primeiro dia, vocês têm que me avisar quando acabar o tempo da aula, porque eu começo a falar e não paro mais, não é? Então, isso, quer dizer... Quando isso não é estimulado, é terrível. É triste. E eu vejo isso às vezes... Mas alunos... achas que não é estimulado de casa, então? Sim. Aliás, a sociedade dos... Não, Está... Isso bem, é triste. está na hora de tu fazeres a tua publicidade aqui do teu café, porque o teu café estimula esta coisa dos livros. Aqui pode-se trocar livros, não é? É verdade, é verdade. Antes de irmos para o nosso coffee break, nós aqui no BIN temos o projeto BIN's Bookshelf, onde estimulamos a troca de livros. Quem tem um livro pode trazer um livro e troca por um livro que temos aqui disponível. É uma troca grátis. Muito interessante. Temos livros nacionais, autores nacionais, temos franceses, portugueses, chineses, russos. Cada cliente é interessante. Temos clientes, vários clientes estrangeiros gostam sempre de deixar um pouquinho da sua cultura aqui também. Então nós até temos vários livros de várias línguas e aqui conseguimos encontrar algumas pessoas que gostam de leitura, mas prezo a dizer que são pessoas de gerações da minha para trás. Sim. Estes pessoas das gerações a seguir à minha, o telefone tomou muito conta da vida em geral. Temos os e-books e tudo mais, mas eu arrisco em dizer que nem e-books
lê. Lê. Não. Exatamente. Sim. Nem E e-books isso lê. desestimula, como Completamente. estava a dizer a Paula. Sim. Para um Completamente. professor, um aluno que não lê, que não se interessa, que não pergunta, Sim. que não... É horrível. E É nestes triste. anos todos de ensino, como é que conseguiu ver esta transição? Como é que era os alunos, o perfil dos alunos naquela altura que começou a dar aulas e qual foi a diferença que foi notando à Nesses medida 30 anos. nestes Sim. 30 anos? Foi-se perdendo isso completamente. No início era ótimo. Eu também comecei a dar aulas numa escola de sistema português e tinha muitos livros. E para mim aquilo era uma maravilha. Livros coloridos e onde se podia preencher e etc. E devorávamos os livros. Depois eu própria senti falta de livros para transmitir o conhecimento aos meus alunos e criei eu própria sebentas. Em cada turma por onde passava eu fazia sebentas, tanto desde a Eu escola. tenho uma até hoje. É verdade. Agora, querem saber? Até eu estudei por uma sebenta desta senhora aqui. Sério? Verdade. Eu quando Sério? fui fazer psicologia clínica, Sim, eu tinha equivalência de genética médica Sim, de sim. medicina, que eu tinha feito em eu sei, medicina, eu sei que sim. mas eu decidi, como já tinham passado 20 e tal anos, então Exatamente. deixa-me lá atualizar. Exato. E pesquei a sebenta da pós. Eu estudei por aquela sebenta. Que maravilha. Eu Nunca adoro. disseste isso? Nunca lhe Não, disseste não. Mas eu adoro que o livro, que a sebenta seja usada, não é? Tanto que ela deve se passar de mão em mão para toda a gente, e mais quem possa, não é? Sim. E, por exemplo, para as classes menores, começava com uma banda desenhada, mas da matéria. E depois, isso, claro, para estimular o interesse, não é? E depois é um dom. Mas esta mulher não pode nunca reformar-se. Meu Deus! Não, eu confesso que o que me fez reformar foi um pouco, às vezes, o ambiente de trabalho. Também é outro assunto, não é? Que não Quem é eu só a disse. sala de aulas, não é? A quem eu disse. É complicado. Então, é uma coisa, eu gosto muito de ensinar, eu adoro, eu ainda estou a pensar como é que eu vou continuar a manter isso, de alguma forma. Não sei se começo a dar explicações outra vez, Pois. volto ao início, que era o meu início foi começar com explicações. Então. E não sei, é algo que estou a pensar, mas uma coisa que me está a apaixonar muito seria começar pelas crianças, os mais novinhos da primária. Porquê? Por causa do tal problema do questionamento, que eu sei que nas crianças que ainda não têm vícios, ia ter muito mais rendimento e continuidade do que pegar em pessoas adolescentes ou adultos. Já eu gosto mais de trabalhar com adolescentes. Eu não escolho idade. Eu adoro Sim. todas as idades, de verdade, Ah. é sério. Eu adoro todas as idades. A linguagem, é claro que é sempre diferente. Mas isso de fazer as sebentas e os... Sim. Ela devia... É um dom. É um dom que devia... É engraçado. A geração do empreendedorismo, por favor, ensine a professora A última Paula. vez que eu estive com ela, disse: temos que abrir uma empresa. Tem que ser, tem que ser. Temos que É que abrir nós uma não empresa temos isso. de Isso consultoria. isso. É que, não, Quem faz isso? sabe, Ninguém. o que me fez fazer isso, primeiro, a falta de leitura, não é, de livros, que eu Sim. sentia muito essa falta. Segundo, porque eu não queria perder as minhas aulas a ditar apontamentos. Pois. Eu queria perder as aulas a explicar. Então, se os alunos já tinham... Depois, claro, há uma coisa ou outra que se anota no Claro, momento, mas claro. é sempre diferente de começar da A a Z, ditar os livros todos para ali. Verdade. Eu sentia que é como se eu estivesse a roubar o tempo dos alunos. É. Não é? Eu usava esse tempo para explicar. E naquela época que começou a dar aulas, Sim. quais eram os métodos que eram utilizados e hoje em dia quais foram os métodos que foi adaptando com a mudança e com as tecnologias e com a mudança das pessoas também, Sim. que as pessoas foram ficando diferentes. Cada aula, cada turma é diferente, primeira coisa, não é? Eu preparava a aula de uma forma, vamos dizer, na minha cabeça, embora também pudesse preparar no caderno, mas
as minhas aulas já estavam todas no cérebro, não é? Eu saía de um lugar para o outro, como eu disse, dei aulas na faculdade ou na escola ou nos enfermeiros, e eu no caminho já estava a dar aula mentalmente, não é? E de acordo com o nível de dificuldade dos alunos que eu tinha naquela sala, a aula era preparada dessa forma. Eu tive, por exemplo, um aluno cego. Eu nunca aprendi a dar aulas a cegos, nunca. Embora, eu acho que nem podia dizer cego, não é? É deficiente visual, Sim. não é? Mas eu pensava sempre, como é que eu vou transmitir isso para ele? Não é? Como é que eu vou... Porque em biologia, por exemplo, nós usamos mapas, o corpo, como mostrar, não é? Então, eu apanhei-o no início da faculdade. Ele depois foi fazer psicologia, não sei se Não foi na minha conhecer. turma. Não, foi antes, muito antes talvez, mas pensei que pudesse saber, ter conhecimento. Então, eu tinha também um corpo humano, não é? Tridimensional, eu levava para a sala, eles desmontavam. É muito importante isso. E ele fazia o tato, não é? E eu via, porque, como eu disse, eu apanhei no ano zero, que era o início, era o semestre propedêutico, que era o semestre zero. Eu via a expressão dele de felicidade, que pela primeira vez estava... Alguém estava Sim, estava a ter... a proporcionar-lhe... Não só estava a ter o conhecimento ou o contacto de algo que ele já deveria ter abordado, Exatamente. mas não tinha noção, não é? E falando nessa questão, não há livros em braille. Pois. Aqui não há livros em braille. A inclusão ainda é uma Onde? coisa esquecida. Isso foi um dos pontos que falamos, que é a questão da nossa geração hoje em dia, lutar muito pela inclusão das minorias e etc. E eu acho que através da educação nós já vemos algumas instituições que acolhem deficientes mentais, mas há muita falta ainda Sim. Na Josina... de métodos e técnicas e a própria formação. E é o que eu ia dizer. Na Josina Machel houve formação para surdos, não tenho a certeza se para audiovisuais também, não tenho a certeza, mas eu penso que os professores são heróis olhando sob esse prisma, não é? Sim. Eu ia deixar essa questão da preparação dos professores, da formação dos professores com essa inclusão para depois do intervalo. Certo. Sendo assim, vamos para o nosso coffee break. Agora as paradas do café já estão a trazer. Não, porque eu já estava... Sim, o tempo. Mas eu quero voltar a falar de um pouco da questão maternal da tia. A tia tem que falar... Não, tu tens que fazer aquilo que fazes comigo com a Paula. Não, a tia pode dizer, a primeira vez que eu... A Paula tem que eu disse, tia, temos que abrir uma empresa. Vocês. Verdade. Eu disse, a tia tem que abrir uma empresa. Olha lá, quando eu entrei para a Faculdade de Medicina, não havia livros de farmacologia, por exemplo. Sim. E nós estudávamos pelas sementas do Lesseps dos Reis. Era um senhor que fez as sementas que tu fazias. Sim. Até hoje, bem, hoje eu não sei, mas até aquela altura, Sim. o Tino já tinha estudado pelas sementas do Lesseps, Matel, etc. E eu, não sei quantos anos depois, fui apanhar as sementas do Lesseps dos Reis lá na biblioteca. Eu fazia indicada para cada classe. Para cada classe. Nós com Na quinta, na sexta. Tia Paula. Na quinta, na sexta. E houve um ano que eu não dei aulas lá. Sim. E a professora que foi para lá proibiu a minha sementa, porque ela não conseguia explicar. Depois houve uma baixa-assinada e mandaram-me buscar outra vez. Para lá voltar a dar aula. Então, estamos aqui no nosso coffee break. Podes trazer, Manuel. Então, temos aqui um cappuccino. É a nossa especialidade da casa. Ok? Quando escolhi, não sabia. Os nossos cafés são 100% arábica, com aroma achocolatado. E para quem não sabe, o Bean Coffee Shop é o único coffee shop de Maputo que tem coquetéis especializados em café. Podes servir
a nossa co-host. Este é o Expresso Tônico. Então, é uma bebida fresca de café, leva um expresso, água tônica e xarope de toranja. E eu vou ficar com um americano gelado, que também tem muita saída, principalmente nestes dias de calor. Ok. É super refrescante. E é isso. Todos têm bom aspecto. Podemos desfrutar. Têm Os todos bom nossos aspecto. copos são de cerâmica, feitos aqui, a nível nacional. É, Sim, interessante. Interessante. é isso. Que delícia. Eu imagino. Isto é bom. É, não é? Uhum. O basílico também dá um gosto. Então, voltando para a nossa conversa, eu queria perguntar, em relação ao diálogo, que, assim, nós como estudantes, principalmente antes da faculdade, podemos criar aquela relação mais próxima com os professores, porque acabamos também passando grande parte do nosso tempo na escola e não é novidade que É isso, era apaixonada E pela fã. professora Paula. não é novidade que a professora Paula sempre teve um instinto muito materno com os alunos e uma relação muito próxima. Conseguia identificar na sala de aula a dificuldade que eles tinham de comunicar com os pais, porque também havia um diálogo ok. intergeracional Sim. entre alunos e a Dava para professora. notar isso? Aqueles que tinham... Sim. Sim. Nós temos os alunos problemáticos, normalmente são aqueles que são carentes por alguma atenção dos pais, não é? E eu identificava logo, claro, e depois tinha uma conversa à parte com eles. Porque às vezes posso falar na sala, mas o impacto não é o Não é mesmo. mesmo. Engraçado. Quando eu disse que fui para a Biologia, na altura eu pensei também em ir para Psicologia e na altura não havia o curso. Não havia o curso. Então disseram, não, vai para Pedagogia. Eu, não, Pedagogia não. Professora, não quero. Empurravam-nos para a UP, que Sim. tinha psicopedagogia, Sim. pedagogia, psicologia, psicopedagogia. Sim, mas é engraçado que eu na altura disse que não, porque eu não quero dar aulas, é tudo que eu não quero. E fui para a Biologia, mas o mundo dá voltas e voltei lá. Depois acabei fazendo esses cursos, como é que se chamam, de... Profissionalizantes. Não, na escola portuguesa de psicopedagogia mesmo. Sim. Sim. Porque para dar aulas, mesmo Sim, para ser diretora pedagógica, Claro, tinha que ter claro. essa Aquela parte da formação. Mas eu sempre exerci por, acho que pode-se dizer que era Vocação. um dom. Vocação. Sim. Mas, então, é triste às vezes notar isso, por exemplo, eu tinha alunos para exame e sempre fui muito dedicada, não quero estar a falar, a gabar-me ou assim, mas na verdade eu ia aos sábados dar a preparação para os exames gratuitamente e por minha vontade, né? Por livre e espontânea vontade, ia. E entretanto conversava com os alunos e um dos alunos disse-me, professora, o meu pai nem sabe que eu vou fazer exame. Ele pensa que eu estou na quarta, era um aluno que já ia para a 10ª fazer exame. E disse, na minha casa sou o que tenho mais estudos. O meu pai nem sabe, ele nunca me perguntou em que classe eu estou, professora. Então, isso mostra, quer dizer, então... É terrível. Sobre isso são histórias que não acabavam mais. Até eu estou arrepiada a falar. Arrepia. Então, sobre essas histórias tenho muitas, inclusivamente, de impedir que uma aluna fosse fazer um aborto, por exemplo, porque liguei para a mãe dela e chamei-a e convenci a menina a contar à mãe o que ela queria fazer, porque ela já ia sair dali para ir fazer, não é? Então, são histórias, são tantas histórias, não acabam mais. Que têm que ser escritas. É verdade, isso é uma coisa que é verdade. Sobre arrepiar, eu tive um aluno que me marcou, dentre vários, que vinha do Ruanda, da guerra do Ruanda. Eles vinham refugiados, estiveram aqui
Quando chegaram, ficaram no centro de refugiados e não traziam documentos de escolas nenhumas, não é? Porque vieram a fugir. Inclusivamente também teve parto na viagem, no caminho, não é? E isto tudo eles assistirem. E também com traumas grandes. Mataram 2 dos tios, irmãos da mãe, nessa viagem, porque como a guerra era entre Hutus e Tutsis. Aquelas sim, perseguições. Porque eles eram mais finos, mais coisa. Sim. Eles pensaram que eram da outra etnia e mataram-nos à frente deles. E eles eram perseguidos até cá. Então eu desciam a África toda. Sim. Incentivei o miúdo a escrever essa história. Acho que tenho lá nas minhas bibliotecas, porque era como terapia na altura, porque ele estava sempre a falar naquilo e era uma forma de tirar aquilo, não é? E eram bons alunos. Eles são de expressão francesa. Sim. E entraram numa escola de sistema português e escreviam e liam e falavam melhor português que os portugueses. Então, só isso já diz tudo, não é? E então, ele teve um 18 num teste e eu, quando os alunos têm nota muito alta, eu dito alto para motivar, não é? E escrevo parabéns e dito mesmo. Digo o nome, 18, parabéns. E ele veio receber o teste muito feliz e disse: professora, hoje vou ter direito a um prémio, vou poder comer um prato só para mim, cheio de comida. Então, porque o normal seria um prato para dividir por todos. Então, terrível, quando temos alunos que reprovam e que vão para as viagens normalmente, e temos esse que tem direito a comer um prato de comida sozinho. É um grande prémio, quer dizer, terrível. Também tive outro que partiu o braço porque subiu uma árvore de jambalaus da escola por fome e para chupar a fruta, mas como teve vertigens com a fome, caiu e partiu um braço. Então fui ter com ele, porque no perfil dele não caía, não é? Então perguntei, porquê que subiste? E ele acabou confessando. Porquê? Porque a nossa escola recebeu-os, mas esqueceu-se desse pormenor. Sim. Então, eles tinham tudo, tinham os livros, tinham os cadernos, tinham o uniforme, o material, mas quando era a hora do lanche, os outros comiam, deitavam fora para o lixo e eles ficavam ali quietos num cantinho, sem comer, a observar quem estava a deitar para o lixo e com fome, não é? Então, fome, quando digo fome, às vezes é fome acumulada de dias, porque quem divide um prato por 6 pessoas não pode ficar saciado. E então ele acabou por me confessar que era por isso que ele tinha subido à árvore. Então, terrível, terrível. Não sei se fugia ao... Não. Então, para dizer que ele acabava entrando nas histórias de cada um, não é? Por exemplo, um outro que os pais se separaram, meteu-se na droga. E eu acabei por conseguir que ele me confessasse isso. Chamei os dois e disse, olha, vocês estão em brigas, mas por salvar o vosso filho, por favor, têm que se juntar. Mas eles continuaram em brigas. O pai mandava o dinheiro para o cartão, o menino ia buscar, dizia ao pai que estava na natação, no ténis e em todas as coisas, e era tudo para droga. Hoje em dia esse menino já é um senhor que está perdido na lixeira, não é? E que poderia, talvez, ter sido salvo, não é? Se houvesse diálogo em casa. Não. Exatamente. Às vezes... Não sei se é o ego, se é a teimosia, se é o quê? Não sei. Eu não sei como é que alguém é capaz de pôr cá fora um filho e depois não cuidar de que aquela criatura que veio dele ou dela cresça. Não percebo. Não sei. Mas bom, é outro episódio. Eu queria falar com a Paula sobre a formação de professores e de educadores. Ao fim destes anos todos de experiência, o que é que a Paula acha que está a falhar? O que é que falta nesta formação de professores? É tanta coisa que às vezes não sei, é profundo. Por onde começar, não é? Por exemplo, vou dar um pequeno exemplo.
eu, como professora, sempre corrigi os erros ortográficos. Mesmo que seja professora de biologia, eu corrigia os erros ortográficos. Não importa, né? Mas, Conhece alguém assim? não, mas é porque havia essa discussão às vezes. Não, mas tu não tens que corrigir português, porque és de biologia, mas ele tem que aprender a escrever, não é? E na universidade também havia isso, em que o professor, o docente dizia: eu não tenho culpa, ele já chegou sem saber falar e escrever, então olha, que seja, não vou ser eu a querer educar ou ensinar. Então, ouvi muitas vezes isso. então, ainda bem, porque assim vê-se que não estou a mentir, mas é tão caricato que custa acreditar, de facto, não é? Então, se nós próprios temos este tipo de postura, como vamos querer corrigir alguma coisa? Estou a falar de professores e docentes. Sim, sim. Então, é difícil, é complicado. E depois é aquela coisa do deixa andar, não é? É acomodado, é as coisas de decorar, de não conseguir transmitir. Uma vez, neste coisa de enfermeiros, eu estava a dar aulas e veio um enfermeiro logo no início, perguntou se podia entrar para assistir. Era um que já tinha acabado e ia transmitir nas províncias. Eu disse à vontade, ele entrou e assistiu. E depois, no fim, veio-me dizer que ele estava ali para assistir a algo, eu não sei bem, mas ele veio dizer que ele aprendeu na aula, eu estava a explicar difusão, osmose, etc., mas com exemplos práticos, que sejam palpáveis, que eles vejam. Que eles possam... Exato, e perceber, porque é aquilo que eu digo, o porquê. Aí, porque era uma ladainha que ele tinha decorado, que nem sequer sabia, ele não sabia, mas ia dar como aprendeu, ia dar a ladainha. Então, ficou maravilhado só por ter percebido isso, não é? E depois, sim, tivemos algumas discussões nos conselhos de notas, porque, por exemplo, a professora de português destes alunos que já são adultos, que queriam subir um pouco no nível do curso de enfermagem, mas que já eram enfermeiros, a professora de português punha um teste todo de gramática. Como é que esta pessoa vai conseguir fazer um teste de português? Então, passavam disciplinas dificílimas, como anatomia, que eu dava, e depois reprovavam a português. E eles não podiam reprovar a nenhuma disciplina. Então é cortar as pernas de um enfermeiro que poderia ganhar mais 1.000 ou 2.000 meticais no seu salário porque não sabe português. Eu perguntei, na sua aula fala o quê? Porque na minha fala português. Não sei, na sua fala o quê? E como é que tem sido no ensino a implementação de tecnologias? Sim. Tem facilitado os slideshows, porque, pronto, com esta... Nós que já, pronto, estivemos em escolas mais privadas, Sim, temos sim. acesso a esse tipo, e tivemos acesso a esse tipo de metodologias de ensino. Sim. Mas como é que pode-se fazer a inserção e quais são os benefícios das tecnologias, de facto, porque, por exemplo, curso dos enfermeiros. Sim. Ele vai para a província, Sim. como é que ele vai... Que ferramentas tecnológicas é que ele tem? Muito difícil. Mesmo aqui, nem precisamos de ir às províncias. Aqui para os arredores. É? Quando houve a época do Covid, nós dávamos as aulas, não é? O ensino à distância através dos telemóveis, não é? É verdade. Mas em muitos não têm, não é? E além disso, tínhamos o problema de rede, de internet. Foi um caos. Foi complicado, muito complicado, não é? Então, é sempre eu acho que um passo à frente, 2 para trás, sim, um pouco assim, né? Eu acho que a nível privado já existem vários métodos. Sim, o slideshow, sim. é as visitas de estudo, Isso. porque também influencia. Na vossa formação Sim, final. Final. No resultado final. No resultado final. Mas nas escolas públicas temos vários problemas. São pessoas que foram mal formadas, que estão a dar aulas, como a professora estava a dizer, mas também temos ali pessoas que não sabem muito bem o que estão a fazer. E aí a minha questão é, temos aqui pessoas licenciadas
querem trabalhar, mas não temos espaço. Exato, esse é um outro assunto complicado. Exatamente. Não é? Os jovens acabam os cursos e depois ficam frustrados Estão, porque não têm Não tem espaço, essa- não tem. Mas é se há difícil. necessidade, por que que não há espaço? Por um lado, porque vão deixando as pessoas. deixamos a pergunta para os políticos e para si também. Ponha aí nos comentários. O que é que acham? Sim, mas eu acho também há pessoas que já estão ultrapassadas, perdoem, mas Sim, e ser tão continuam. diretas, ocupam o lugar, mas já não estão a fazer, não é? Bem, ou não é? E não dão esse espaço para um jovem Exatamente. que está fresco, que tem Exatamente. o conhecimento atualizado. E não, é triste isso, é muito triste. Não é? E qual seria a sugestão que a professora deixava aqui, como forma de finalizarmos o nosso episódio, para melhorar o ensino e não só, para criar mais momentos de diálogo entre gerações? Temos pessoas que foram formadas, bem formadas, como a professora, a mãe, a minha co-host, que estão reformadas, mas que de certa forma podem agregar algum valor. Sim. Porque nós também somos licenciados, mas não temos espaço nem sequer para estagiar ou para começar a Exato. praticar. Como é que podemos ligar estes dois mundos e melhorar a vida e o ensino das gerações que estão a vir? É uma pergunta interessante. Muito interessante, não é? Eu acho que talvez criar nas instituições, vamos imaginar, gosto de ser muito sonhadora, um dia por semana que fosse, ou que fosse por mês, o convite de uma destas pessoas a essa instituição, por exemplo. Ou, vamos dizer, às escolas. As crianças não têm transporte para ir aos locais. Então, convidem os locais às escolas. Não é? Sim. Porque é importante isso. Eu lembro-me que, nona classe, eu dava fermentação na matéria e levei os alunos a uma padaria. Não é? Eles viram e perceberam a fermentação em si, na prática. É muito importante isso, porque a memória visual, Claro. ela fica, não é? Quando a gente fala de a libertação de dióxido de carbono e de álcool, eles sentiram o cheiro da libertação do álcool ali, não é? Então, e depois, no fim, cada um comeu um pedacinho do pão que fez, de bolinhos, etc. Acaba sendo uma festa no fim, mas houve uma aprendizagem. Claro. E estamos sempre a aprender. O meu avô morreu com 93 anos a dizer estamos sempre a aprender. E com 77 Exatamente. ele foi para a universidade e fez antropologia, que era o curso do sonho Do dele. sonho dele. E depois ficou a dar aulas lá, na faculdade. Então, quer dizer, Incrível. Eu acho que é muito importante as pessoas também perceberem que, pronto, agora é o nosso momento, sim, nós que estamos a ser, pronto, somos working class agora, Sim, como sim, costumam sim. dizer, mas é necessário haver uma relação entre gerações. Eu acho que nos conselhos administrativos ou pedagógicos das escolas devia incluir-se principalmente professores, porque nós hoje em dia temos businessmen, né? Pessoas empreendedoras, Sim. que não há problema nenhum a gerirem uma escola, mas como é que nós vamos ver a escola realmente como ela é? Como um local onde se forma um ser humano. Nós Sim. temos que incluir os professores no conselho de decisões, Sim. porque só um professor vai saber que tem que fazer parte do currículo uma visita de estudo nesta aula, porque Sim. a memória, o que a professora estava a explicar agora, eu acho que é muito importante e convido as pessoas que têm escolas a pensarem nesta perspectiva. Por exemplo, aprender brincando. É tão interessante. Eles estão a aprender sem dar conta. Há pouco tempo, criámos uma... Eu sempre gostei de inventar essas coisinhas. Os alunos faziam um bolo, alguma coisa, uma comida,
E depois tinham que explicar nas diferentes línguas, em português, em francês, em inglês. Isso estimula que eles aprendam e usem a língua que estão a ter na escola, não é? Nas aulas, e eles próprios estão interessados, motivados, e as meninas vão para a cozinha, que antes não gostavam de ir, agora, estou a falar do momento atual, as mães agradecem. A minha filha nunca me perguntou como é que se fazia isto e aquilo, Exato. e agora ela estava interessada Sim. em ir fazer e tal, para ir explicar, e acaba sendo uma festa, como eu estou a dizer, não é? Uma feira, não é? Interessante. Fazer iogurte. Eu acho que é preciso adaptar os currículos. Eu acho, Sim, Uma reforma. sim, tem que haver uma reforma. sim, muito grande, muito Eu, grande. Bem, não é um assunto Não. para o Falando nosso em episódio. educação, podíamos ter uma sugestão. Então, a minha sugestão no Ler e Partilhar desta semana. Estamos no mês de 2 meses. Eu gosto sempre de dizer que são 2 São meses. 2 meses, sim. Da mulher. E os meus livros são todos assim, cheios de marcações Sim, e tal. Eu sugiro, isto é quase uma bíblia para quem se interessa, homem ou mulher, pelos assuntos da mulher. E eu queria só dizer-vos, vou ler-vos só aqui um bocadinho deste parágrafo. Os lobos sempre rondaram o universo da psicóloga junguiana Clarissa Pinkola. Em sonhos ou mesmo na vida real. Ao estudar esses animais, ela observou várias semelhanças entre a loba e a mulher, principalmente no que se refere à dedicação aos filhos, ao companheiro e ao grupo. Ao longo do desenvolvimento da civilização, porém, esses instintos mais naturais, a que ela dá o nome de mulher selvagem, foram sendo domesticados, sufocando todo o potencial criativo da alma feminina. E mais não digo. Recomendo mulheres que correm assim. Está bom assim? Para qual câmara é que eu... Para aqui. Mulheres que correm com os lobos. Vale muito, muito, muito a pena. Isto é quase uma bíblia, como eu vos digo. Para quem acredita que nós somos mesmo mais de 50% do mundo e que parimos a outra metade. Exatamente. Os outros 50%. A professora tem alguma mensagem que gostaria de deixar ficar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores? Olha, primeiro dizer que adorei estar aqui. Passou rápido, nem dei conta, como sempre. Como sempre. Bom, não sei, nem sei o que dizer. Às vezes tanta coisa passa ao mesmo tempo na cabeça, mas que aproveitem com alguma coisa daqui da nossa conversa e usem alguns exemplos com os vossos filhos, mais diálogo, abertura, sejam amigos, não mãe distante, criança noutro patamar. É muito importante que a criança tenha a vontade de ir falar com os pais, é muito importante. Esta questão, esta nova geração com os telemóveis, é preciso controlar os telemóveis, o que a criança está a ver no telefone. Muitas crianças são atraídas por predadores sem se darem conta, então, e só conseguem se forem amigas. Se condenarem tudo o que a criança falar, ela vai se fechar, não vai dizer e vai esconder, vai entrar no álcool, nas drogas, que é um grande problema agora, que também afeta muito na educação, negativamente, claro. Então era um pouco isso. Não me quero estender porque tenho esse defeito de profissão. Também eu, não há problema. Obrigadíssima, Paula. Eu é que agradeço. Foi um prazer Obrigada. enorme. Eu agradeço de coração, eu agradeço Eu imenso. também agradeço muito a presença da professora, eterna professora. Muito obrigada. Quem não foi aluno da professora Paula, perdeu. Mas Não, mas Ainda- pode ser. ainda há pode ser. chance, ainda há Sei, chance. vamos ver. Vamos ver. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada a todos que estiveram conosco até agora. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, comentar. Quem foi aluno da professora Paula, deixa um comentário, partilha o vídeo. À vontade. E façam sugestões de temas que gostariam de ouvir, perspectivas diferentes de gerações. Nós
ficamos por aqui e muito obrigada. Eu sou a Anaísa Adrianópolis. Anabela Adrianópolis. Tchau, tchau.